Nós vamos dar início, então, à nossa plenária, comentando um pouco, né, da necessidade de nós fazermos essa discussão, e por isso, né, nós do ATENS Sindicato Nacional propusemos que fazer aqui uma apresentação mais detalhada e com mais propriedade sobre as propostas de alteração do PCCTAI, né? Nós sabemos que isso foi fruto da greve, né, da greve, do acordo de greve, da onde saiu esta proposta junto a todas as entidades que, né, tanto do governo, entidades que também representam os servidores e entidades que representam os gestores das instituições, das universidades federais e dos institutos federais, que acordaram nessas alterações pontuais no plano de carreira, né, do qual nós ainda fazemos parte, os TNS, né, todo mundo ainda está no PCCTAI, ainda teremos transição para passar para a nossa carreira, assim que a gente obtiver esse êxito, a carreira de analista em educação, mas é importante que nós possamos entender, compreender quais são essas mudanças, né? O que que elas vão trazer de alterações para a nossa vida funcional, para o desenvolvimento na carreira, para a aposentadoria, o que que vai acontecer, né? Como é que isso vai evoluir daqui para frente? Claro que para quem está há mais tempo na carreira, né, tem todas a mudança não, as diferenças, né, em relação à aposentadoria, algumas regras é, que não são iguais, né, para todo mundo, mas fora isso, nós temos sempre a preocupação de estar transitando por uma carreira até que a gente chegue ao final dela, né, ao final da nossa jornada de trabalho, da nossa trajetória de trabalho dentro das universidades. Então, vai haver mudança e a gente precisa saber o que que vai acontecer, né? E eu falo também com os aposentados, né? Os aposentados também são impactados por qualquer tipo de alteração. A nossa carreira, ela é representada por uma lei, ela é legislada, né? Então, quando altera a lei, vai alterar também as condições para todos que fazem parte dessa carreira, os ativos, os aposentados, os instituidores de pensão. Então, por isso, nós vimos, né, desde que começou a discussão sobre o que vai alterar na carreira, a gente vem acompanhando aqui no Atens, nós fizemos várias intervenções para discutir os pontos que estavam sendo colocados, nos reunimos várias vezes, né, para acompanhar todo esse projeto e não ficar simplesmente observando o que estava acontecendo, né? Embora que nós sabemos, não participamos da mesa de negociação, não participamos da greve, mas nunca estivemos omissos em relação às propostas e às condições que estavam sendo colocadas para a carreira, porque estamos, e temos consciência disso, que estamos incluídos nela. E por isso, então, é mais que importante, né? E nós fizemos toda uma programação de nos atualizarmos, de trazer a discussão para a base, de discutir com os dirigentes do ATENS no nosso fórum quinzenal, uma reunião quinzenal, de estarmos sempre atualizando como é que estava evoluindo essas propostas de alteração da carreira e como que afinal elas ficaram, né, que acabaram saindo o relatório no início de agosto, no final de agosto, eu acho, e o relatório da Comissão Nacional de Supervisão da Carreira, e é sobre isso que a gente vai discutir, então, com a Miriam, que é servidora técnica administrativa também, né? Então, além de ser
interessada como integrante da carreira, a Miriam também é pró-reitora de gestão de pessoas da UFRN e coordenadora do Fórum de Gestão de Pessoas da Andifes. A Miriam representou a Andifes na Comissão Nacional de Supervisão da Carreira e eu tenho certeza que ela vai expor mais ainda sobre a constituição desta comissão, né, que é uma comissão que tem a representação de todas as dimensões, todos os interessados, né? Então, nós vamos discutir isso e vamos também ter aqui a presença do Dr. Matheus Ferreira, que é conhecido da maioria de nós como um integrante da nossa assessoria jurídica do escritório Munemassa, que presta assessoria para o ATEM Sindicato Nacional. Então, essa é a ideia, a gente se apropriar e entender. E não é apenas uma apresentação. Então, quando nós nomeamos e propusemos fazer aqui uma plenária, a plenária, ela propõe que seja diálogo, né? Que haja realmente uma busca do conhecimento através dessa possibilidade da gente discutir. Eu não entendi, eu tive dúvidas, pedi esclarecimento. Então, nós queríamos deixar muito claro, é, muito consciente, né, de que este momento é um momento mesmo para entender o que está acontecendo, né, esse projeto de lei que já está posto, que já está encaminhado e do qual a gente precisa tomar conhecimento com muita segurança. Tá? Bom, a plenária, gente, vai acontecer, então, primeiro com a fala do doutor Matheus, logo com a fala da Miriam, com uma apresentação inicial do tema para que a gente consiga alinhar, né, o que todos precisam saber. E depois a gente abre para perguntas, de preferência que quem faça pergunta possa fazer essa pergunta oralmente, pode abrir o microfone. Então, para a pergunta, levanta a mãozinha primeiro, aí nas reações ou nos reactions, que deve ter na barra do Zoom, levanta a mãozinha que a gente dá a palavra, tá? Para fazer a pergunta ou para fazer algum comentário, esclarecimento. E mesmo assim, se a pessoa não puder, não tem microfone, não está funcionando direito, pode fazer a pergunta no chat que a gente vai acompanhar, tá? E tanto quanto possível a gente vai colocando aqui na ordem das participações, tá? Então, para fazer comentários, para usar um microfone, no máximo 3 minutos, tá? Pode fazer uma análise, pode fazer as suas considerações, mas não passe de 3 minutos, tá bem? Quem vai usar o microfone. E, se for o caso, pode se reinscrever também, que aí pode usar novamente o tempo, tá? Porque às vezes não dá tempo de falar o que pretende, né? Então, falas de 3 minutos. De preferência, né, usando o microfone, mas pode ser pelo chat também. E assim, então, a gente dá aqui a partida, né? Acho que, deixa eu ver agora quantas pessoas já estão na sala, a gente continua acessando, tem 71 pessoas na sala agora, continua entrando gente, e acho que daqui para metade ainda deve ter gente chegando. Então, eu quero dar boas-vindas para todos, desejar que a gente tenha aqui uma ótima noite de discussão, né, e que a gente possa cada vez mais trabalhar por conhecer, por poder adquirir esse conhecimento daquilo que a gente mesmo faz parte, né? Então, não deixar que as decisões sobre as coisas que nos impactam, e o trabalho é uma coisa, né, que faz tanto parte de nós, da nossa vida, de um grande tempo da nossa vida, que a gente deixe que isso fique
para outras pessoas decidirem. Então, nós precisamos tomar o destino também, tá bem? Então, vamos logo partir. Eu vou passar a palavra para o doutor Matheus. Assim que ele terminar, eu já passo a palavra para a Miriam também, tá bem? Obrigada, doutor Matheus. Obrigada a todos. Pode abrir o seu microfone, está aberto já, né? Então, a palavra é Acabei de sua, abrir. Matheus. Boa noite, pessoal. Primeiramente, muito obrigado, Ângela, pela palavra, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez conversando com vocês. Como eu sempre costumo e gosto de dizer, eu adoro esse momento que a gente tem aqui de realmente poder conversar, tá? De conversar, de trazer ideias, de trocar ideias. E hoje, especificamente, dentro desse contexto do que a Ângela já passou para vocês, que a gente vai discutir aqui, eu não venho falar sobre o projeto de lei. Isso é uma fala que vai ficar um pouco mais para frente, tá? É uma fala que vai ficar também aí muito a cargo de Miriam. Mas eu venho falar sobre o que a gente tem atualmente, e em especial o que a gente tem de algumas insatisfações enquanto representantes, enquanto defensores do pessoal do nível superior, dentro da atual letra do PCC-TAI. Tá? O que é que a gente tem de insatisfação? E obviamente que se tem insatisfação, até porque se tivesse tudo ok, não faria o menor sentido da gente querer uma alteração legislativa, né? Alteração legislativa é essa que vai impactar na vida funcional de cada um de vocês. Pela quantidade de gente que vai ser afetada com uma alteração legislativa dessa, eu até estou achando que tem pouca gente aqui na plenária. Estava esperando que essa plenária tivesse umas 200, 300 pessoas, porque realmente é uma situação que move a vida de todo mundo, tá? Algumas pessoas aqui sabem, meu pai é um servidor da universidade, então eu passo isso dentro de casa. Quando está chegando, tem um burburinho de que vai ter uma proposta na alteração, eu já está perguntando o que é, como é, digo, calma. Eu não sei não, a gente não sabe como é que isso aí vai ser trabalhado não, tá? Mas voltando ao ponto das insatisfações, né? O que é que o TNS tem de insatisfação com a atual letra do PCC-TAI? Eu fiz um roteiro aqui e o primeiro ponto que eu coloquei foi o ponto de que a letra da lei hoje do PCC-TAI, ela não traz uma definição clara do nível superior de vocês, TNS, como sendo integrantes de uma categoria em apartado, em separado. Por mais que na prática, por mais que para quem está ali no dia a dia consiga ver isso de uma forma mais cristalina, a lei, ela deveria ter sido, a época em que foi editada, formulada, ela deveria ter constado um texto mais preciso sobre isso. E se esse texto houvesse, a gente não teria tantas discussões como a gente tem hoje, tá? Discussões essas que elas primeiro partem do pressuposto do direito de se formar um sindicato, como é hoje o ATEM Sindicato Nacional e suas seções sindicais, mas também do ponto de vista político, porque quando se tem uma parte de um pessoal que era integrante de um sindicato anterior e que quer se dissociar para defender especificamente o seu interesse, sem obviamente tentar derrubar, sem querer tirar o direito do outro, mas existe uma briga política, existe uma briga de poder com isso, e então vem se criando narrativas ao longo do tempo que acabam atrapalhando. Mas nós temos cada dia mais uma certeza e confirmações externas sobre a existência de uma carreira em apartado a partir ali do nível, a carreira do nível superior, tá? Para vocês terem uma noção do que a gente gosta também muito de falar e faz questão de falar, toda essa definição, ela começou ali na sentença de uma reclamação trabalhista que foi movida pelo Sinasef contra o ATEN Sindicato Nacional e contra a ATENS o FMG, na época, o processo número 1881. E nesse processo foi dada uma decisão, a sentença judicial pela Justiça do Trabalho, confirmando, primeiro, a legalidade no processo de formação do ATEN Sindicato Nacional. E segundo, dentro também dessa finalidade, né, dessa legalidade,
que poderia, sim, um nível superior sair do sindicato, da representação anterior que ele tinha, e formar o seu próprio sindicato, por ele ter uma carreira, ele ser uma categoria em apartado. Tá? Pouco tempo depois, cerca de alguns anos, a gente teve uma ação rescisória, tá? O sindicato também tentou desfazer essa ação que já tinha sido favorável para a gente e moveu uma nova ação, dessa vez no tribunal. O processo não tinha sido objeto de recurso antes, mas nessa nova tentativa contra o Aten Sindicato Nacional, o TRT, o segundo grau, né, também lá em Minas Gerais, confirmou que aquela sentença estava totalmente correta e que, de fato, havia uma legalidade no processo de formação e, de fato, havia legalidade na existência de uma categoria em separado para o nível E, né, para o nível superior. Mais recentemente, agora no ano de 2022, nós tivemos uma grata surpresa de que o Tribunal de Contas da União deu um acórdão, o acórdão número 8323, foi dado pela segunda Câmara do TCU, e ele confirmou esse entendimento que a gente já vem defendendo há tantos anos, tá? Infelizmente, para que ele desse esse entendimento que é favorável a toda a categoria, ele teve que dar um julgamento desfavorável na concessão de aposentadoria de uma servidora, tá? Ela teve de voltar a trabalhar mais um tempo, mas foi reconhecido também pelo Tribunal de Contas que sim, o nível superior é integrante de uma categoria diferente. O mais interessante que eu acho de todos esses três momentos, né, é porque são decisões, duas decisões judiciais, a terceira é uma decisão administrativa, tá? Apesar de ter esse nome de tribunal, mas o Tribunal de Contas não é um órgão judicante. Mas todas essas três decisões, elas vieram de provocações externas. Nenhuma dessas situações partiu de um pedido do ATAN Sindicato Nacional, tá? Então, todas as situações, todas essas três situações partiram de provocações de terceiros. E ainda assim, com essas provocações de terceiros, foi confirmada a legalidade e a existência do ATENS enquanto sindicato. Para além disso, esse é apenas o primeiro ponto de insatisfação. Nós temos também a questão do tão citado, tão famigerado VBC, que Vencimento Básico Complementar. Lá em 2005, quando foi criado o PCCETAI, a existência do VBC, a criação do VBC, ela já deixava muito claro ali o prejuízo que o pessoal do nível superior estava passando. Sendo que aquele prejuízo ele não se restringiu apenas àquele primeiro momento. O VBC ele vem trazendo alguns prejuízos até hoje. A gente teve o prejuízo de vocês que não tiveram o reajuste que deviam. Acho que a grande maioria do pessoal que já estava ativo em 2005, se não tiver recebido, é porque ainda está recebendo o VBC até hoje. Mas, além daquele prejuízo lá atrás, em algumas situações a gente teve que discutir com muita ênfase a questão da absorção, apesar de nós termos legislação que trata que em alguns determinados momentos não deve ter absorção. O Paulo, não sei se ele está aqui, o Paulo foi testemunha, por exemplo, lá na Universidade de Goiás nós tivemos cerca de 50, 60 processos administrativos do pessoal ativo e a administração estava tentando fazer essa absorção. Então, a gente, além de ter essa problemática do pessoal querer tirar o VBC, eles ainda estavam cobrando valores, dizendo que o pessoal tinha recebido a mais e querendo receber de volta. Então, foram diversos e diversos processos judiciais que a gente teve que mover para resolver uma situação que sequer deveria ter sido levantada dentro da UFG. Por fim, ainda dessa questão do VBC, os prejuízos eles não se restringiram também a esses dois pontos. Hoje, o pessoal que está se aposentando, na grande maioria, quando o Tribunal de Contas vê a rubrica do VBC, dá uma determinação, dá uma decisão pedindo que essa rubrica seja retirada. E aí lá vem a pessoa, depois de aposentada, além daquelas perdas que são inerentes a qualquer aposentadoria, tá? Como adicionais ocupacionais, também ter a preocupação de, eu vou perder meu VBC, eu vou precisar fazer uma ação judicial. Algumas pessoas hoje já nos procuram e dizem, Matheus, eu, além de querer continuar recebendo meu abono de permanência, eu não vou me aposentar agora, estou precisando me aposentar, mas eu não vou me aposentar porque eu também não quero ter o risco de perder meu VBC.
estou passando uma situação financeira complicada, estou tendo muito gasto com alguém da família. Então, nesse momento do final da carreira do servidor, da servidora, que ele deveria ter o mínimo de tranquilidade, ainda assim tem mais uma preocupação, e preocupação essa que está sendo ocasionada por um prejuízo que começou lá atrás, tá? A gente destaca muito a importância dessa alteração legislativa para que se tenha muito claro o fato de que uma lei mal feita, uma lei que não atende a todas as necessidades de determinada categoria, ela vai trazer prejuízos por muito tempo, por muitos anos. Se a gente for analisar direitinho daqui, que esse projeto de lei passe com algumas alterações que a gente sabe que é natural de se ter, a gente vai ter aí 20 anos de PCC-TAI. Então, são 20 anos de prejuízos, são 20 anos de lutas, são 20 anos de coisas que estão acontecendo e que poderiam, de alguma forma, ter sido evitadas ou, pelo menos, minimizadas, tá? Só para tentar ganhar um pouco de tempo aqui, a gente já ir se encaminhando para o final da minha fala. Obviamente que toda essa situação, ela traz uma evolução salarial que acabou sendo desproporcional. Vocês acabaram também, ao longo desses 20 anos, tendo um reajuste menor do que o que deveriam ter, caso o salário de vocês tivesse sido reajustado a contento lá atrás, tá? Então, esse é mais um prejuízo de médio e longo prazo que a gente vem trazendo, vem puxando as custas do servidor, da servidora de nível superior, tá? Pessoal, desculpa se eu me alonguei um pouco, tá? Daqui a pouquinho a gente vai ter mais outro momento. Se alguém tiver alguma dúvida em específico com relação a algum desses pontos que eu falei, ou algo relacionado, vou estar aqui à total disposição. Ângela, te devolvo a palavra. Muito obrigada, Matheus, muito obrigada. Sempre é bom te escutar, né? Essas informações pontuais, né? São importantes da gente saber também, né? Às vezes a gente passa meio ao largo, assim, dessas questões jurídicas, mas é muito importante que a gente acompanhe, que a gente tome consciência também do que está acontecendo no campo, né, da justiça. Afinal, impacta bastante. Miriam, você está Oi, estou disponível? aqui, estou Ai, sim, que bom. Eu vou estou passar a aqui. palavra para você, então, Miriam. Fique à Tá, vontade. Você quer que eu já coloque obrigada. a apresentação? Ai, por favor. Aí eu vou passando, como é? Eu não- Eu posso ir passando para ti. Tá Pode certo, tá, ser? obrigada. Tá. Pode, obrigada. Não tenho muita familiaridade com o Zoom, a gente usa mais o Google, né, o Meet. Bem, primeiro, boa noite a todos e todas, agradecer a Ângela pelo convite, dizer que é uma honra estar aqui com vocês e para falar um pouco, né, sobre o que foi encaminhado na minuta de PL, que ainda não saiu do MGI, né, mas o que foi construído lá na Comissão Nacional. Como a Angela falou no início, a Comissão Nacional de Supervisão da Carreira ela é uma comissão paritária, tem uma representação de 8 membros do sindicato, dividido entre FASUBRA e SINASEF, e tem 8 membros, que são 4 do MEC, duas representações das instituições, por meio da Andifes, e 2 representações do SINASEF, né, do CONIF, por meio dos institutos federais, que por meio do CONIF. É porque tem SINASEF e CONIF, eu acabei confundindo. Então, o termo de acordo, né, como vocês sabem, ficou muitas questões que foram, né, pactuadas, que foram acordadas, ficou dependendo de grupo de trabalho e para elaboração das propostas, e tem sido um trabalho bastante intenso e também bem desafiador, né? Eu acho, de construção de entendimentos, e
até chegar, né, no que foi encaminhado do PL, mas que a gente tem o MGI, isso acho que já deveria ter saído do MGI, o PL, a minuta, né, para a Casa Civil, ou retornar para o MEC, mas isso ainda não aconteceu. Então, eu tenho a expectativa que aconteça ainda essa semana. O que eu vou apresentar aqui para vocês é o que saiu, as propostas que foram trabalhadas, o que foi encaminhado pela Comissão Nacional. Né? O que a gente espera é que seja integralmente, né, acatados lá no MGI, né, na equipe que está trabalhando a elaboração do PL. Eles estão trabalhando um único PL contendo todas as carreiras, né, que teve acordo aqui nesse ano, acho que são 20 carreiras que têm acordo, então vai sair um PL único para todos, e acho que está aí a dificuldade também de se trabalhar isso. Ângela, por favor, você pede. Então, eu vou colocar os principais pontos. Se tiver alguma forma aqui de passar, senão você pode passar, por favor. Ângela? Você está me ouvindo? Sim, sim, estou te ouvindo Sim, bem. estamos ouvindo. Tá, não, você pode passar, por favor? É só puxar para baixo, Ângela. Você tiver O uma som está forma... desligado. Na barrinha à direita, a barrinha que está aí à direita, você puxa ela para baixo. Pronto. Gente, aqui eu estou num PDF e ele não passou aqui. Só um Não momentinho. passou, você quer o... Deixa eu Enquanto ver ele se não passa... eu consigo fazer ele andar. Tá, enquanto você não consegue fazer ele andar, deixa eu ir falando, então, né? Isso. Tá bom. Eu A consigo gente sofre com essas coisas, viu, Ângela? Andou? Ele mudou agora? Deixa eu ver. Não mudou. Não. Mas Engraçado. eu vou, Tá. eu vou falando aqui. Bem, gente, então, o termo de acordo é o número 11, né, de 2024, tem o 10, que é o de docentes, e aí o de técnico é o número 11. Em termos de reestruturação remuneratória, o aumento é de 2 parcelas, né, 9% agora em janeiro de 2025 e 5% em abril de 2026. E aí tem uma reestruturação daquela matriz de remuneração, né, daquela tabela de remuneração. A matriz ela tinha é constituída hoje, né? Tem os níveis de classificação, e você tem uma tabela que ela vai assim na diagonal, né? Os níveis. E a tabela ela ficou verticalizada agora, né? Ela não tem mais aqueles níveis de classificação. Ficou uma tabela que vai do nível 1 ao nível 19. Deixa eu ver se a Ângela conseguiu abrir. Ângela, não. Ah, conseguiu, Sim. pronto. Tá aqui. Ótimo, também, pronto. Então, aqui, a nova estrutura da tabela não vai ter reenquadramento, porque não tem uma nova carreira, é apenas um reposicionamento em razão da mudança da tabela. Então, aqui, antes, você tem o nível, né, o 1, que é esse aqui, com 3 níveis de capacitação, né? Então, o 1 é o de ingresso, o 2, o 3 e o 4, e aí você, né, a progressão ela ia acontecendo aqui até chegar no nível 19. Então, até 16, né? No 16, 16.1, 16.2, o 3 e o 4. Agora, isso aqui corresponde a 19 níveis, então, todos. Isso aqui é o posicionamento, por exemplo, quem está aqui no nível 5, com nível de classificação 4, vai ser enquadrado aqui no nível, vai ser posicionado, enquadrado não, no nível 5. E aí a diferença é que agora você pode chegar ao nível 19, né, sem necessariamente sem ter as capacitações, né?
Então, vai do 1 a 19. Com isso, você diminui, né, o tempo para chegar ao final de carreira. Esse tempo ele foi reduzido, o servidor pode chegar agora até com 15, né, vai variar de 15 a 18 anos, dependendo se ele vai ter progressão por capacitação ou não, e aí é uma escolha dele, mesmo sem a progressão por capacitação, que agora vai ser a aceleração, eu vou falar daqui a pouco, ele pode chegar no final de carreira, o servidor pode chegar. Então, tem uma diminuição, se chega ao topo da tabela, com 15 anos, né? 15 ou 18, a Ângela falava sobre aposentadoria. Você pensa em quem está ingressando hoje, né, que se aposenta, né, pelo teto ou pela média de remuneração, isso é uma questão, né, chegar a alcançar um nível maior de remuneração no menor tempo, é uma questão importante hoje para a aposentadoria. Então, tem essa questão. Ângela, pode passar. Então, esse posicionamento, aqui tem a tabela. Uma outra questão também que contribui para essa redução do tempo é que o interstício de 18 meses ele passa para 12 meses, né? Progressão por mérito, ela vai acontecer agora a cada ano, antes era de 18 meses. E tem a aceleração da progressão da capacitação, né? A gente não tem mais aquela capacitação de acordo com aqueles níveis, mas agora tem um mecanismo, né, que é de acelerar, eu acho que um incentivo, né, para continuar a formação continuada, a cada 5 anos, né, você pode ter um nível de uma progressão a mais por meio da aceleração da promoção. A regulamentação disso aqui, as regras de transição, tem uma proposta, né, que foi definida pela comissão, foi uma proposta que foi elaborada na Comissão Nacional, criando as regras de transição e os mecanismos aí de concessão para aceleração. Ângela, por favor, você passa. Acho que tem no próximo slide, tem um. Então, assim, ainda sobre a aceleração, pensei que estava nesse, não está. A aceleração, a proposta foi que a cada 5 anos, a média de remuneração, a média das capacitações que são necessárias para chegar no nível 4. Então, por exemplo, quem ainda não está no final de carreira, porque no final da carreira é quem já está no nível 16, nível de capacitação, por exemplo, classe E, nível 16, nível de capacitação 4. Então, quem está nessa situação, já chegou no final de carreira, vai para o nível 19. Quem ainda está ali no início, meio de carreira, vai ter a aceleração. A capacitação, nesses 5 anos, seria a média da soma das capacitações que são necessárias hoje para o nível 1, 2, 3 e 4. No caso do nível E, né, de vocês, aí dá uma média de 150 horas a cada 5 anos, que é a média a soma da quantidade de capacitação necessária para chegar no nível 4. Então, a cada 5 anos teria os cursos que já foram utilizados para as progressões, eles serão usados também para aceleração, isso foi uma proposta nossa. E essas progressões, elas são também, quem já está a regra de transição, também para permitir, quem já estava, por exemplo, quem já está com 10 anos, a proposta foi encaminhada de que você já possa ter, a partir do próximo ano, né, 2 acelerações, porque se já tem 10 anos, já teria 5 anos, se tem as capacitações, você teria 2 acelerações. Então, foi isso que foi encaminhado com relação à questão da progressão, de forma que a regra de transição, o objetivo é esse, é permitir quem já está, né, ter essa redução, ou aproximar o máximo possível aí essa redução para quem está ingressando agora, poder chegar no final da carreira com 15 anos, quem estava antes só chegava com 22, 23 anos, e agora também poder se aproximar um pouco dessa situação. A outra mudança em relação à remuneração, aí a questão do STEP, 3,5, 3,9 agora para janeiro de 2025, 4,1 para janeiro de 2026.
Outra questão que foi bastante polêmica e bastante discutida, né? Eu acho que durante todo o período de greve, em todas as reuniões do CNS, é a questão dos níveis, né? O nível E ele passa a ser o padrão, e os níveis, o D, 61% do valor do nível E, o nível C, 50%, o B, 40%, e o A, 36%. Então, isso também está no termo de acordo, né? Já está definido. A regra de transição que eu falei de aceleração, ela foi proposta pela CNS, mas isso aqui já está definido no termo. Pode passar, Ângela, por favor? E aí, também, a questão do incentivo à qualificação, a gente tem um incentivo à qualificação, tem duas mudanças. Uma é a questão que deixa de existir, a partir de janeiro, a questão da relação indireta. Então, a formação independente da área que o servidor faça uma pós-graduação, isso vai ter, não vai mais se considerar relação indireta, vai ter o mesmo percentual. A gente vê que se hoje não faz mais sentido dentro das instituições. E a forma também de acesso ao IQ. O incentivo à qualificação, ele pode ter o acesso pode se dá por meio do título da educação formal, ou então o que está no termo, né, que foi aprovado para ser, a partir de 2026, a questão do reconhecimento de saberes e competências, né, que é o RSC, e seria uma forma também de que, na verdade, não seria uma nova gratificação, não é uma nova gratificação, mas um mesmo incentivo com formas diferentes, né, de concessão. Reconhecimento dos saberes, e aí atribuindo, né, uma remuneração equivalente ao título. Depois de 20 anos da carreira, né, a gente ainda tem uma realidade de pós-graduação, né? Por exemplo, a gente tem 5% de doutores, no Brasil todo a gente tem 17% de servidores com mestrado, com especialização é a que a gente tem um percentual maior, então ainda tem uma dificuldade, eu acho que uma lacuna muito grande de conseguir acesso a essa remuneração, porque como a estrutura de remuneração ela é composta do vencimento do IQ, mas o IQ, ele ainda é uma realidade ainda muito distante pelo menos para chegar no topo da carreira, é uma realidade ainda muito distante para a maioria dos servidores do PCCETAI. Então, acho que a questão do RSC foi outro ponto bastante polêmico também e difícil de ser aceito. Eu acho que foi um dos últimos pontos que foi aceito lá na mesa de negociação, mas no final foi para 2026, mas dessa forma, né? Então, isso não existia dentro da FASUBRA, não tinha uma discussão sobre isso, ou não tem um modelo desenhado, o Sinasef que defendia mais essa questão, mas nenhum dos dois também tinha o modelo. O modelo é o modelo do que se tem para a EBTT, né, a referência, o modelo, no final foi aprovado, pelo menos pela FASUBRA e também pelo Sinasef, que o RSC seria vinculado ao IQ, né, dessa forma como está no termo de acordo. E aí, você pode passar, Ângela? Bem, e aí teria essa estrutura aqui, né, que como eu falei, você tem os níveis, aí seriam 6 níveis de RSC, do 1 até o 6, porque a gente tem o IQ desde do ensino fundamental, porque a gente tem servidores ainda com fundamental incompleto ou apenas com escolaridade. Isso é um número muito pequeno, mas existe, mas ainda tem dentro das instituições, né, esses servidores. E aí a gente vai aqui gradativamente até chegar no nível de mestrado, que teria um RSC aí com os critérios, né? Quem tem mestre atendendo a avaliação e os critérios, somado com o título de mestre, vai receber uma remuneração equivalente ao de doutorado. Isso não substitui o título formal,
é uma equivalência de remuneração, eu acho que para permitir, né, que se tenha, que os servidores possam acessar essa tabela de remuneração da forma como foi proposta, né, reconhecendo, assim como foi para os professores de ABTT, que também se tinha um diagnóstico de uma dificuldade de acesso, de que todos tivessem acesso à pós-graduação. A gente tem uma realidade diferente para o magistério superior, que o requisito de ingresso já é o doutorado, é diferente para a carreira do técnico, é diferente para a carreira do ABTT também, que a exigência de ingresso é só a graduação. E sobre isso aqui, hoje a gente tem uma discussão muito forte em relação a isso, quer dizer, tem muita demanda, a própria Fazubra, eu acho que emitiu uma carta bastante difícil, que não se consegue entender, com relação a uma reivindicação dos servidores doutores, né, de ter também um RSC. Só que da forma como foi aprovado e como foi encaminhado o RSC vinculado ao IQ, o título máximo que se tem é o doutorado. Acho que a pauta dos servidores doutores, né, as reivindicações é justa, mas, no nosso entender, pelo menos no entender do FORGEP, no que a gente defende, é de que não pode, a solução ela não passa pelo RSC, passa pela reestruturação da carreira. Então, não com o RSC, porque se o RSC é o incentivo, tem essa vinculação com a titulação, e a titulação máxima é o doutorado, então quem tem doutorado já chegou no topo da tabela de concessão para essa vantagem. É uma reivindicação, acho que justa, ela precisa ser cuidada, e encaminhada, mas passa por uma reestruturação da carreira que permita níveis de acesso aí mais exclusivos, né, para quem tem a carreira de doutorado, ou uma outra questão, considerando que criar uma nova gratificação pelas diretrizes e pelo que está sendo encaminhado como diretrizes para a reestruturação das carreiras pelo MGI, é uma coisa que eles não estão aceitando de jeito nenhum, é a criação de novas gratificações. E aí, eu acho que sobre o RSC é isso tem gerado muita discussão, as discussões no CNS foi muito tensa com relação a isso, até porque no dia que a gente tinha concluído o documento, dizendo que nesse momento não era possível essa discussão do RSC, isso não foi discutido na greve, isso não está no termo de acordo, e que a solução ela passa, não é pelo RSC, se precisa pensar numa solução. E aí, no dia seguinte, sai o ofício da Fazubra, dizendo, inclusive, que o RSC é inconstitucional, e isso gerou um mal-estar muito grande. Mas, enfim, tá encaminhado. Ângela, por favor, você pode passar? E aí, atualmente, tem 3 GTs que a gente vem trabalhando. Tem um GT, que é o GT de cargos. Em relação aos cargos, foi aprovado no plano, né? Isso foi uma reivindicação e foi um trabalho muito intenso, principalmente e o FORGEP vinha trabalhando isso há muito tempo, da gente ter cargos de natureza mais ampla. Hoje a gente tem uma estrutura de cargos que tem 60%, 66% dos cargos ou estão extintos ou estão vedados para concurso. Então, a situação das instituições em relação à questão do quadro de servidores técnicos, ela é uma situação que vem se agravando, né, a cada dia, porque quando sai um servidor, a maioria desses servidores que se aposentam, que saem da instituição, não tem mais reposição. E aí foi aprovado, né? Acho que como uma reestruturação, uma solução, a questão do cargo amplo. Então, foi criado, vai ser incluído dentro da estrutura do PCCETAI um cargo amplo, que é o técnico em educação. E aí, todos os cargos que estão suspensos,
quando eles forem... Os que estão vagos e os que vierem a vagar serão automaticamente transformados nesses cargos, assim também como os cargos do nível E, os de nível superior. Alguns cargos, né, do nível superior também eles estão nessa condição de vedados, como, por exemplo, todos os cargos da área de comunicação, secretário executivo e outros. Então, esses cargos também, os vagos e os que vierem a vagar, eles automaticamente eles ficam transformados num cargo de analista em educação. Tá? E aí, um cargo de natureza mais ampla e mais flexível, né, para a gente começar a trabalhar aí a reorganização da estrutura de cargos dentro do PCCTAI, que é uma coisa extremamente complexa. A Ângela participou do enquadramento, a gente tem foi da comissão de enquadramento, né, aqui da UFRN, a gente tem um plano de cargos que tem mais de 249 cargos, eu acho, 249 cargos distintos, né? Isso é bem difícil para se trabalhar. Tem outros pontos no termos de acordo, né? Que além desses 3 GTs que a gente tem um desenvolvimento. A questão desse GT de desenvolvimento passa pela questão da alteração do 991, que define o plano de desenvolvimento do pessoal, né? Aquele plano anual, todas aquelas regras de afastamento, de capacitação. Tem uma discussão, tem uma defesa muito forte da FASUBRA para excluir as universidades do decreto 991. Isso também tem gerado muito debate. E o outro GT é de RSC, das diretrizes, definição de diretrizes e critérios para o RSC. Esse aí é tem sido um trabalho bem difícil. A gente fez uma primeira proposta, construiu, né, já começou a elaborar diretrizes e critérios, ainda de uma proposta inicial. Eu vou compartilhar com você, Ângela, a primeira... o início dos trabalhos, porque é muito importante o olhar, e se vocês puderem também contribuir com essas diretrizes e com os critérios, porque é importante que todos se vejam, né? E como a gente tem instituições com muitas especificidades e uma carreira também com uma quantidade infinita uma quantidade enorme, infinita não, mas enorme de cargos, o desafio de contemplar tudo o que está sendo feito, né, que possa ser considerado na avaliação do RSC, é um desafio, né, importante e precisa desse olhar de muitos olhares para que a gente atenda da melhor forma possível, né? Essa tabela que eu acho que ela não vai ser finita por um bom tempo. Aí tem outros pontos da carreira, que é a questão de um estudo sobre revisão do enquadramento dos aposentados, a questão dos aposentados, ainda tem aposentados que ainda estão no PURCRES, de poder fazer a opção para ir para o PCCTAI, a questão do VBC, que não pode ter a garantia de que não é mais para ser absorvido, né, com um aumento agora, com esse aumento que vai ter agora janeiro e de 2025, 2026. Eu acho que são esses os pontos gerais que estão na CNS. Tem outros pontos de estudos, mas aí é na mesa setorial lá do MEC, não é com a CNS. A CNS só que diz respeito exatamente à carreira, mas tem outros pontos que estão ainda na mesa setorial. Mas na CNS eu acho que é isso. A gente está concluindo aí. O MEC estabeleceu um prazo até final de outubro para finalizar os trabalhos do GT. Eu acho que não vai ser possível, mas o prazo do termo de acordo é até dezembro, então ainda tem uma folguinha aí até dezembro, para que a proposta de minutas de decreto e de regulamentação dessas questões, né, seja encaminhada pela CNS para o MGI, para aprovação nas instâncias devidas. Então, é isso, tem um trabalho aí bem desafiador ainda nesses 3 GTs e discussões também bem difíceis, importantes, né, mas também
ainda muita coisa ainda para sendo construída e muitos entendimentos ainda para consensuar, e o que nem sempre, né, é fácil, mas estamos seguindo. Bem, Ângela, acho que era isso, e aí eu me coloco à disposição de vocês para as questões. Miriam, agradecendo muito essa primeira parte, essa exposição, né? E chamando atenção para os pontos, né? Eu acho que é importante isso, a gente saber exatamente aonde que vai haver essas alterações, né? Para a gente conseguir medir qual o impacto, né, para isso, o que que tem de positivo, né? O que que não exatamente favorece, né? Nós temos pontos ainda de muita crítica sobre, inclusive sobre as propostas. E eu queria, já tem uma lista de perguntas aqui no chat, e já tem gente de mão levantada também, mas eu queria começar, Miriam, retomando uma fala aqui que você já fez a colocação sobre os cargos amplos. Eu fiquei muito surpresa quando eu vi na minuta os três. Eu sei que tem uma discussão ainda sobre o primeiro, o auxiliar, né? O auxiliar em educação. Mas eu fiquei surpresa porque eu nunca tinha ouvido falar nessa discussão sobre cargos amplos dentro do PCCETAI, e, ao mesmo tempo, justamente a gente nomeou, né, a nossa carreira como analista em educação, então está lá também prestigiando, né, essa ideia da carreira, né, da categoria aqui da classe E. E eu queria te perguntar isso, essa transposição, a gente tem muita discussão, nós já lemos muitos, tem um grupo que está se debruçando, nós temos uma discussão sobre estes cargos amplos, eles se aplicam aos cargos dos dois decretos, do 9262, do 10185, apenas os que estão já extintos e tal, e os que vagarem dentro daquelas listas, ou eu sou psicóloga, não estou nas listas, quando eu me aposentar, o meu cargo também, a minha vaga, também vai para cargo amplo? Essa é a pergunta. E aí, no fim, o PCCETAI voltaria a ter apenas os 3 níveis, que nem era no PUCRE, se é essa a ideia? Tá. Na verdade, essa discussão do cargo amplo, ela não foi realmente não foi uma discussão dos sindicatos. A gente aproveitou o ano passado, quando retomou os trabalhos da Comissão Nacional, isso foi uma proposta que o FORGEP já vinha trabalhando várias propostas para resolver a questão dos cargos suspensos, porque a gente está com a quantidade enorme de cargos suspensos, não tem uma solução, o servidor sai e não tem nem nada no lugar, por exemplo, na área de comunicação. Apresenta um jornalista, um diretor de televisão, um diretor de imagem, não tem nada, não tem ninguém no lugar. E aí, uma das nossas propostas era essa do cargo amplo. A gente aproveitou, né? Estava eu e Nina nesse GT, que é a decana lá da UNB, que está na Comissão Nacional, e a gente conseguiu trabalhar a proposta. Na verdade, o que o MGI entendia e achava que deveria ser para todos os cargos que vierem a vagar, mas foi muito difícil a construção disso com os sindicatos. Eles acabaram aceitando, mas só para os cargos suspensos, tá? E aí todos os cargos que estão vagos, mas aí tem uma questão seguinte, no MEC, aí o MEC também defendeu muito também essa proposta, todos os cargos que estão vagos no MEC, eles serão transformados em cargos amplos. Todos os que estão suspensos, né, vagos e que vierem a vagar. Mas os outros que não estão nessa lista, não. Apesar disso ter sido bastante discutido e defendido, mas isso não foi aceito pela FASUBRA nem pelo SINASEF. A questão do cargo também de auxiliar foi uma coisa também que a gente não
não concorda, não por... É porque hoje é muito difícil você fazer um concurso e manter um servidor no cargo de nível auxiliar dentro da universidade. E aí você faz o concurso para... Aí vem os desvios de função, aí os servidores já chegam com um nível de escolaridade muito acima do que é exigido para o cargo, e isso tem sido um problema sério, então também a gente não defende esse cargo do nível auxiliar, mas também os sindicatos acabaram, mesmo aprovando inicialmente só os dois, no final eles incluíram o terceiro cargo. Mas aí o MGI que vai decidir sobre isso. Mas o que a gente conseguiu aprovar com os sindicatos foi isso, o que o MEC defendeu muito e o MGI é que fosse todos os cargos que viessem a vagar, e aí você passaria a ter, ao longo do tempo, você ia enxugando, né, a tabela, racionalizando e com cargos amplos, claro, mantendo as especialidades dentro da área de conhecimento, com todas as especialidades, mas aí, com o tempo, ia ter só 3 cargos, eu acho que muito parecido com o que vocês têm na proposta de defender o analista em educação. Certo? Vamos aguardar como é que vai sair no PL lá do MGI. Pois ainda pode mudar, né? Eu estou curiosíssima. Não, que o cargo amplo, pelo amor de Deus, que ele não sabe, porque o que a gente passou de perrengue para garantir esse cargo ali naquela proposta não foi pouca coisa, não. Recupera um pouco o quadro de pessoal das universidades, né? Recupera, porque hoje a gente não tem. Por exemplo, aqui na UFRN, né, que é a nossa realidade, a gente tem uma superintendência de comunicação. Se a gente não tivesse uma solução, daqui a pouco, né, você ou tem dinheiro para terceirizar, coisa que a gente não tem orçamento, ou como é que vai fazer? Né? Então, a gente vai passar aqui para o Aquiles, que está com a mão levantada, já tem 4 pessoas aqui inscritas, e depois eu leio algumas perguntas também. Aquiles. Boa noite. Eu tenho uma pergunta, é o seguinte, para mim, a minha progressão é 1º de janeiro, é a data, em janeiro, que é a data que eu entrei na UNB, então, coincidentemente, eu vou ter a minha progressão normal em 1º de janeiro, e a pergunta é, então, essas progressões, essas acelerações, eu faço 15 anos em janeiro, eu teria direito a 3 acelerações, além da minha progressão, que eu já teria mesmo em janeiro, isso é uma coisa. A outra coisa é, para mim, deu tudo encaixado, mas, por exemplo, nós estamos em setembro, alguém teve uma progressão agora em setembro, que não é aquele mês que coincide, aquela progressão que coincide com aquela data que ele entrou, é aquela de 18 meses que é setembro, provavelmente ele entrou em fevereiro. Quem teve a progressão agora em setembro? A partir de 1º de janeiro, são 12 meses. Ele vai ter uma progressão em setembro, mesmo não sendo a data que ele entrou. Como ficaria o caso dessas pessoas que estão tendo progressão agora, que não seria coincidente com aquela data que ele entrou? Como ficará a partir de 1º de janeiro? Se ele vai ter todo setembro, então, a partir de janeiro, ou vai fazer alguma modificação que encaixe na data que ele entrou? Não sei. Então, são 2 coisas. No meu caso, para mim, em questão da data está ok, 1º de janeiro eu tenho progressão. Então, eu terei a minha progressão natural, mais 3 progressões por eu fazer 15 anos? Essa é a pergunta. Além daquele que teve progressão em setembro, que não é o mês que ele entrou, mas ele teve progressão em setembro. A partir do ano que vem, como ficaria esse caso? Tá. Com relação à progressão de mérito, que é a cada 18 meses, ela fica 1 ano contado da última progressão, não da data de ingresso. Então, se eu tenho em setembro, eu tive progressão agora em setembro, vai contar 1 ano e eu vou ter em setembro de 2025. O último, a partir de 1 ano, para não ter essa descontinuidade. Isso está assegurado na minuta do PL. Você conta 1 ano a partir da sua última progressão. O que foi encaminhado também pela comissão, o que está no PL, que foi elaborado pela Comissão Nacional, sim, você tem as 3 progressões de aceleração na regra de transição. Tá? Então, a regra de transição é para garantir exatamente quem já estava, porque senão você vai chegar no final da carreira quase com os 22 anos, por exemplo, no seu caso. A regra de transição seria para exatamente aproximar, né, quem já estava de quem está entrando agora, esse tempo para chegar no final de carreira, e aí sim
O que está no PL que saiu, na minuta de PL, que foi encaminhado pela Comissão Nacional, tem 3 acelerações aí de forma acumulativa, porque você já tem 15 anos. E se você fez as capacitações e teve os 3 níveis de capacitação, vai usar as mesmas capacitações. Então, ok, espero que isso também, a gente está numa expectativa grande, que o Ministério, que o MGI não mude essa regra, mas isso foi o que foi encaminhado, certo? Espero que, de fato, você tenha as suas 3 progressões em janeiro, foi isso que a gente defendeu muito, e está lá na proposta. Obrigado. Maria Célia. Boa noite, Miriam. Oi, Célia, boa A noite. gente já pede uma reunião. Você vai perceber que aqui no chat tem muita pergunta sobre questionamento sobre os hospitais, e eles são campeões. Todo dia chega demanda lá para atender o FRN. A gente vai marcar com calma, a gente estava esperando passar esse momento. Eu estou trazendo aqui alguns questionamentos, porque aqui na UFRN a gente abriu um espaço para a base encaminhar as perguntas, os questionamentos para estar aqui hoje. Então, até tem uma boa participação aqui de servidores da UFRN, viu, Miriam? E aí eu estou trazendo essas perguntas não são minhas, são perguntas da própria base, que encaminhou para a TENS, caso eles não estejam aqui, né? E a gente garantir que sejam, algumas acho que já repetiu, ou vai perguntar, ou outros vão perguntar, mas a gente vai colocar aqui. Teve os seguintes questionamentos dos filiados da TENS. Os aposentados vão ter direito a ganhar um nível a mais por especialização, mestrado? Essa é uma questão. O outro, o VBC vai ser incorporado no vencimento ou não? Se não, qual seria a proposta para incorporar na aposentadoria? Outra pergunta é, os aposentados da classe E passarão a ter a nomenclatura de analista? A paridade dá o direito de ser equiparada ao analista? A outra é, gostaria de saber a respeito do plano de implementação das 30 horas. Se já está sendo discutido no âmbito da UFRN e se englobará todos os servidores. A última pergunta é, de PCC-TAI, em janeiro farei 2 acelerações. Isso aí tem muitas, né? Eu acho que alguém já perguntou, mas a gente está trazendo. Posso usar os 2 anos que sobraram na próxima aceleração? Então, esses são os questionamentos da base. E eu trago a gente fez a leitura da minuta, né? Então, na minuta, no artigo 16, e aí a gente ficou com essa dúvida entre a diretoria. A transposição dos servidores ativos e aposentados para os novos padrões de vencimento será pelo tempo de serviço? Os servidores atuais terão de fazer a opção ou será automático? Então, são muitas questões, né? E interessante que, como o RSC já foi bem discutido na proposta da ATENS, né? Do ATENS Sindicato Nacional, está lá, foi bem divulgado, né, Ângela, há anos, essa ideia, né, essa proposta do RSC. E aí a gente vê agora o RSC sendo colocado na mesa por um dos sindicatos, né? Interessante. Tá. Célia, essa questão, o RSC era uma pauta, acho que do Sinasef, né? Na verdade, não era uma pauta da FASUBRA. Bem, com relação aos aposentados, aí se vai ter direito ou não a uma progressão, tem uma cláusula no termo de acordo da revisão do enquadramento dos aposentados, né? Então, isso tem um grupo de estudo, inclusive envolvendo o MGI, eu acho que eles ainda não... Eles me disseram, numa reunião que a gente teve com eles, disseram que ia começar esse trabalho agora depois que encaminhasse o PL, porque até lá eles não iam ter condições, mas começaria agora em outubro. Então, os aposentados, em relação a qualquer questão de progressão, qualquer outra coisa a mais, mudança de nível, isso vai passar por essa questão de uma revisão do enquadramento, tá? Então, eu acho que no primeiro momento, não. Com relação à VBC, o que está no PL, na minuta de PL, que foi aprovado no termo de acordo, é que ele não será absorvido. O valor que hoje se recebe do VBC, que cada servidor recebe,
ele não vai sofrer nenhuma alteração, não vai ser absorvido em razão do aumento que vai ter em janeiro em 2025 e 2026. O valor vai permanecer igual. Com relação à aposentadoria, e aí Matheus está aqui, eu acredito que com isso, é uma questão para a gente analisar do ponto de vista, não sei como é que o TCU vai analisar, porque hoje quem se aposenta, o TCU entende que já foi absorvido, né? E aí a gente tem um hiato aí desde a lei lá de 2008, né, Matheus, até agora, Exato. que o TCU entende que esse valor já foi absorvido. Então, assim, eu acho que vai ter uma boa discussão aí, porque a partir de agora ele não vai mais ser absorvido. Então, acho que é uma questão até mais jurídica de como vai ser, de como isso vai ser interpretado. Espero que o TCU resolva a questão com o TCU e que nas aposentadorias os servidores não percam mais esse benefício. Não sei se o que está na lei vai ser o suficiente para o TCU, acredito que sim. Mas aí Matheus fala melhor sobre isso. Com relação à questão do analista, de mudar de cargo, não tem mudança de cargo, porque a gente não está falando de uma nova carreira, não teve reenquadramento. Esse cargo de natureza ampla, que recebeu o nome de analista em educação, ele vai ser mais um cargo dentro daquela tabela do PCCETA. Então, é só cargo vago que vai ser transformado. Os cargos que estão ocupados, eles vão ser mantidos com o mesmo nome, da mesma forma, não vai ter mudança de cargos, certo? Com relação à questão das 30 horas, esse assunto não está com a Comissão Nacional, existe dentro da estrutura lá das mesas de negociação. Tem uma mesa de negociação setorial, que é no MEC, e aí a questão das 30 horas ela é um assunto que está com essa mesa de negociação para fazer o estudo, né, como está no termo de acordo, que vai ser feito um estudo, né, sobre a questão das 30 horas, mas isso está a cargo da mesa setorial, mas não teve ainda nenhuma tratativa, eu acho que não teve reunião ainda sobre isso, não. Tá? Na mesa setorial, o Andifes nem o CONIF participam, só são os sindicatos e o MEC, tem a FASUBRA, PROIFES, Andes e o SINASEF, mas a gente, na mesa setorial, a Andifes não tem representação, são só os sindicatos. Então, mas esse assunto que eu saiba, até essa semana ainda não andou. Com relação à questão das progressões, o que está na regra de transição é que todo esse tempo resíduo você vai contar sempre a partir da última, né, do último interstício, da última progressão, para não ter tempo. Então, se eu tenho uma progressão hoje e tenho no caso, você colocou, eu tenho uma aceleração, eu tenho 10 anos, eu tenho 12 anos, esses 2 anos vão contar, vão todo o período, conta desde a questão da aceleração, pelo que está na regra pelo que está na regra de transição, é para contar desde a data de ingresso, tá? Então, você vai contar 5 anos desde a data de ingresso. A de mérito, você conta 12 meses desde a data da última progressão. Então, não tem também, acho que isso aí não tem nenhum prejuízo, não, com relação a isso. Eu respondi todas, Sally? Acho que respondi, né? Respondi todas? Acho que Você sim, está sem... Miriam. Deixa eu passar Respondeu, né? aqui. Acho que sim. Passar aqui para. Senão, daqui a um pouco aparece o tema, porque está chovendo aqui. Não, faltou Vou sobre os passar para. aposentados. Desculpe, os aposentados, se vão ter direito a ganhar um nível a mais por especialização e mestrado, os aposentados. Tem várias perguntas de Não, aposentados, viu? aí, com relação aos aposentados, assim, agora não, diretamente nesse PL não. Agora, o que tem no termo de acordo é que vai ser feita uma revisão, né, lá para um estudo sobre a viabilidade de fazer uma revisão do enquadramento. E aí é possível que havendo essa revisão do enquadramento, tenha a questão de algum nível, mas depois de aposentado, não tem mais nenhum nível de progressão ou de incentivo, é o que levou na data da aposentadoria. Depois disso, não tem.
A não ser que essa revisão, mas aí tem essa questão da revisão. Muitos servidores, né, se sentem, eu acho que o enquadramento se sentiram, pela regra, né, ficaram prejudicados aí no enquadramento, e aí tem esse estudo que está sendo feito para revisar esses enquadramentos. Talvez aí, mas agora, nessa minuta, nessa lei que vai sair agora, não tem nenhuma alteração com relação a isso, não. Ainda vai depender dessa questão da revisão. Depois eu completo aqui as outras perguntas que chegaram sobre dos aposentados. Vou passar para o Parcianello e depois eu leio ainda algumas perguntas do chat e depois ainda tem o Luiz Eduardo e o Gustavo que também vão falar, tá bem, Parcianello? Miriam, eu já trabalho em gestão de pessoas há bastante tempo, já passei por 3 planos de carreira, 3 enquadramentos. E até o momento eu nunca vi uma amarração como foi feita, proposta no PL, uma amarração percentual vinculada à classe E. Eu não tenho conhecimento disso em outra carreira, no serviço público, no executivo. Eu entendo, não sou advogado, mas eu entendo que essa amarração percentual que foi criada aí é inconstitucional. Que lá no artigo 37.13 fala da vedação de vinculação de remuneração entre categorias. Eu acredito que após a aprovação do PL, pode haver algum imbróglio jurídico nessa questão do PL. Eu pergunto se a CNSC se ateve a essa questão aí jurídica, dessa amarração percentual que é uma inovação negativa para nós. Tá. Marcelo, eu concordo com você, com essa vinculação. Inclusive, a gente lá no início, aí, quando estava na discussão da mesa, no primeiro relatório da comissão, o FORGEP até fez um destaque nessa questão, né, discordando disso, da forma como estava sendo proposta isso. Só que isso está de forma expressa no termo de acordo. Então, a comissão ela não se debruçou sobre esses aspectos. Quem vai fazer isso, quem deve estar fazendo é o MGI, o grupo que está discutindo a lei, Casa Civil, mas assim, a própria Conjur, né, a consultoria jurídica dos ministérios, mas esse assunto, em termos de legalidade, dessa forma, ele não foi discutido na comissão, porque já está lá definido no termo de acordo, né? Mas, assim, eu acho que é uma questão que, do ponto de vista do FORGEP, a gente, desde o início, que a gente não tinha acordo com isso, mas aí, depois que o termo estava assinado, enfim, não teve mais discussão. Acho que a discussão, muito dentro do CNS, a discussão foi muito, muito intensa em relação àquilo que tinha que ser regulamentado na CNS, ou proposto pela CNS, a aceleração da carreira, RSC, e essa questão do desenvolvimento e essas questões. Mas o que já estava definido no acordo não teve esse tipo de discussão na comissão, não. Muito bem, vou aqui para o chat. Tem uma pergunta se os 3 steps, eu acho que você já respondeu, se os 3 steps criados vão contemplar os aposentados, né? Porque não tem como ter progressão, mas na transposição da tabela ali, pode ter, pode adequar Pode sim, aposentados porque e instituidores, né? pode. E o STEP também é para os aposentados, né? O que muda na tabela também muda. Sim. Tem muita gente perguntando também sobre o RSC para aposentados. O PL não fala nada disso, né? Não fala nem que é só para ativos, nem que é para todo mundo, omite. Como é que a CNSC pensou isso? Ele tem a mesma lógica do IQ, o RSC. Então, assim, como é que a regra do IQ? Se você tem atividade, você leva para aposentadoria.
você fizer um título depois, depois de aposentar, você fez um mestrado, fez uma especialização, isso não conta mais para o IQ. Então, a regra é a mesma, o que tem, está valendo, é a mesma regra do IQ, não é uma regra nova, apenas a forma de concessão é que vai mudar. Então, o que vale para a concessão do reconhecimento do IQ para ativo, né, para quem está em atividade, como isso vai para a aposentadoria, quem tiver em atividade leva para a aposentadoria. Isso aí, ok. Quem já está aposentado, e aí é a mesma regra do IQ, certo? Então, não poderia usar as atividades, dependendo dos critérios que vão ser estabelecidos, do tempo de atividade para requerer? Não, pelo que o que está na mesma regra do EBTT, não, né? Que isso, inclusive, porque como tem muitos professores, no caso do EBTT, indo para a justiça, e muitos estão conseguindo, era um ponto de muita resistência do MGI, né? De não concordar com a RSC. Mas também o PL mesmo, né? A gente ainda não teve acesso, né? Porque é só quando o MGI encaminhar. Como é que eles vão tratar? Como é que vai ser recepcionado? Do RSC, o que saiu da comissão? Não, como você disse, o texto não diz que não tá aberto. Como é que ele vai sair do MGI? A gente ainda não sabe. Certo? Mas o que está garantido mesmo, certo, é quem tiver na ativa leva para aposentado, mas quem já está aposentado, aí Ao contrário, isso não está garantido. isso, Tem um não está garantido. comentário aqui, tem um comentário, Miriam, que é da Rosário Oliveira, e ela diz: Miriam, apesar do benefício reconhecido na aposentadoria do servidor ao conseguir chegar ao topo da carreira mais rápido, como fica a situação do servidor que fica parado por mais cerca de 20 anos, no mínimo, né? Se ele for se aposentar com 35, que está mudando toda hora, ele atinge o topo da carreira com 15 anos e vai ficar fazendo o que no desenvolvimento da carreira nos outros 20 anos? Não haverá um esvaziamento da carreira e desmotivação do servidor? A carreira proposta pelo ATENS prevê mais além do último nível. Isso não resolveria a demanda dos doutores também pelo RSC? Eu entendo que resolve. Eu acho que a solução para, por exemplo, para o RSC, como o Rosário coloca, acho que tem o próximo passo do PCC precisa ser uma reestruturação da tabela, da matriz, né, lá da estrutura, e passa por aí. Eu acho que agora teve essa questão da verticalização da tabela, né, mas uma próxima reestruturação, acredito que não vai demorar muito pelas demandas que estão chegando, passa por essa reestruturação mesmo da tabela, concordo. Que aí seria uma solução, por exemplo, também para os doutores, quem já é doutorado, quem já tem doutorado. Muito bem, eu vou passar então agora para o Luiz Eduardo e depois para o Gustavo, para fazer as perguntas no microfone. Boa noite, me escutam? Sim. Perfeito. Bom, eu tenho uma pergunta e aí eu queria ouvir também tanto da Miriam quanto aproveitar que a consultoria jurídica do ATA está presente, né? Porque uma situação que a gente está observando muito é que as instituições agora estão abrindo muito mais concursos para o nível D, né, para o nível técnico, e colocando essas pessoas em desvio de função, né? Aqui é uma coisa que a gente vê direto, abre-se o concurso para cursos técnicos que nem existem. Então tem um menino aqui que ele é técnico em educação física, né? Não existe o curso técnico em educação física, aí abrem um concurso mesmo assim, sabem que a pessoa vai tomar posse com um diploma de graduado em educação física, e essa pessoa fica ali no desvio de função, né? Outros cursos acontece a mesma coisa, né? O técnico em biologia, o técnico em física, né? Não tem um curso técnico em física, né? Se você abrir o catálogo do MEC aí, dos cursos técnicos, você vai ver que não existe um curso técnico em física, e mesmo assim as instituições continuam abrindo concursos para técnico em física, sabendo que as pessoas, né, vão usar um diploma de nível superior para tomar posse naquele cargo.
E aí eu queria saber qual é a posição do FORGEP em relação a isso, né? Por que que não tem uma orientação para que as instituições parem de fazer esse tipo de coisa? Porque a própria Miriam falou agora, né, dessa dificuldade que tem para o cargo que seria essa proposta do cargo de auxiliar, né? Que na prática o que aconteceria são pessoas entrando com a escolaridade muito acima do que é exigida, e aí ou você não consegue segurar aquela pessoa no cargo, ou você começa a ter o problema ali do desvio de função, né? Bom, mas isso já está acontecendo também no nível D, né? E aí a gente não vê também essa preocupação em vetar os concursos de nível D, principalmente para esses cargos que não existe o curso técnico. Tem lugares que sim, que a gente vê que ainda tem, né, o serviço do, por exemplo, do assistente de administração. Isso para mim é muito claro, né? Mas esses cursos técnicos que nem tem o curso técnico e que o pessoal fica abrindo as vagas para o nível técnico, eu queria saber como que o FORGEP vai lidar com essa situação, né? Se tem interesse em parar com essa situação, porque pelo visto parece que não tem, e saber também do advogado da Athens, né? Se a gente pode começar a impugnar esses editais, porque não dá para a gente ficar, né? Fica toda hora, tem um edital agora que saiu da Universidade Federal de Campina Grande. Aí tem lá, técnica em física, técnica em geoprocessamento, são uma série de cursos técnicos ali que você tem muito pouco desses cursos técnicos no país afora, né? E fatalmente quem vai assumir são pessoas com diploma de nível superior. Né? Eu queria saber também se a Athens não tem interesse em impugnar esses editais para que se abram mais concursos para o pessoal de nível superior. Obrigado. Bem, eu começo. Bem, Luiz, eu acho que o que a gente sempre recomenda, mas aí cada universidade tem sua autonomia. A Andifes, ela não, eu acho que orienta, tem discussões, mas cada universidade tem a sua autonomia para tomar suas decisões. Mas o que a gente defende e orienta é que siga o catálogo do MEC. Por exemplo, eu não conheço um curso técnico em física, é complicado, né? Quando você não dá para sair criando também coisas que não existem. Tem que ter essa atenção, mas as universidades, cada universidade tem sua autonomia, né? E aí a gente não pode interferir. Quando a gente fala do cargo amplo, essa é uma grande preocupação, é por isso que está sendo trabalhado nesse GT de cargos, né, todas as especificidades do cargo, porque uma fragilidade também do PCC-TAI é que até hoje a gente não tem as atribuições dos cargos definidas. Então, as universidades, muitas vezes, para lançar concurso, elas têm que se valer do que tem. Aí, acho que tem um cargo lá, até que laboratório barra área, e eu vou fazendo aqui de acordo com a demanda. Mas isso precisa ter um olhar, né? ter critérios, ter cuidado. Por isso que nesse cargo amplo agora, a proposta é que já saindo a lei, já saia um decreto regulamentando para que nenhuma instituição possa criar áreas ou definir especificidades que não existam, né? Isso, acho que tem que ter esse cuidado, mas cada instituição tem sua autonomia e a gente respeita e cada uma toma suas decisões. Era isso. Deixa eu passar para Matheus, que também foi convocado. Já estou até com o microfone aberto. Luiz, com relação a essa questão do desvio de função, a gente já passou um pouco aqui na UFRN, bem pouco mesmo, tá? E tivemos muitos casos fora do estado, tá? O desvio de função ele não deve acontecer em situação nenhuma. Nas poucas situações que nós tivemos aqui, por exemplo, no âmbito da UFRN, foram situações, por exemplo, de uma pessoa que estava no cargo de vigilante, depois vieram as terceirizadas, a pessoa não tinha mais como ficar ali perante aquelas pessoas. Nesse caso, da forma como você está trazendo para cá, é como se fosse uma coisa mais intencional mesmo, no sentido de contratar um servidor com uma remuneração mais baixa e colocar ele para fazer uma atividade mais complexa. Independente do contexto que está envolvido, desvio de função ele não deve acontecer. E, se acontecer, e conseguindo ser demonstrado isso perante o judiciário, se consegue que a pessoa, durante aquele período, ela receba a mesma remuneração do cargo que ela estava exercendo as atividades, tá? O que é que, via de regra, acontece também?
tá? Quando se chega uma ação que trata de desvio de função, o Ministério Público Federal expede uma notificação para que seja verificada toda a situação de desvio de função, porque se tem uma fiscalização rígida, digamos assim, para que esse tipo de situação não aconteça, tá? Não aconteça mesmo. Se aí a tua universidade está acontecendo uma situação dessa, a gente pode encaminhar, inclusive, para fazer um direcionamento de uma denúncia ao Ministério Público Federal, para que a gente consiga fazer uma apuração ampla, que realmente traga para a gente um respaldo de mais na frente conseguir fazer a impugnação do edital. Num momento cru, como a gente está agora, a gente não tem como fazer a impugnação do edital. Até porque o edital ele passa lá pelos critérios de conveniência, de oportunidade, discricionariedade da administração, para saber qual é o cargo que eles estão precisando ocupar, tá? Então, a gente precisaria ter esse exame mais aprofundado, e para ter esse exame mais aprofundado, a gente precisaria, sim, de contar com esse amparo do Ministério Público Federal, para poder, de fato, se ter uma investigação do que está acontecendo e por que está acontecendo. Obrigada, Matheus. Gustavo, palavra para você. Boa noite a todos, estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Sim. Eu quero fazer uma pergunta a respeito do RSC, porque, principalmente na base da Fazubra, está tendo uma discussão muito grande sobre a questão do RSC doutor. Porque qual que é o contraponto que está tendo, e aí eu gostaria de saber se isso foi, primeiro, né, se isso foi mencionado da CNSC, e qual que é o posicionamento da CNSC em relação a esse pleito. Porque há o entendimento de um grupo que inclusive está crescendo bastante na Fazubra, de que o nosso acordo ele não prevê um teto fechado. E tanto que até a própria Fazubra, desrespeitando, né, a decisão da CNSC, ela fez um encaminhamento direto para o MGI, colocando essa questão de solicitar um adicional de 23%, além do adicional de 75%, ou seja, que extrapolaria aquele teto da carreira de 18.815, né, que a gente tem para as carreiras de 40 horas, excluindo os médicos. Aí a primeira pergunta é, essa questão do teto, ela de fato existe ou não? E segundo, existe de fato alguma possibilidade dentro do que foi assinado nesse termo de acordo dessa interpretação do RSC para que ele seja considerado uma gratificação de atividade e que ele extrapole os 75% do IQ de doutorado? Essa é uma questão bem difícil, que eu acho que falta uma compreensão do que seria. A Fazubra tem uma coisa, e aí eu sou, como técnica, né, da base tem horas que a gente fica assim meio sem entender. A base da Fazubra aprovou nas assembleias, né, Brasil afora, não se tinha um modelo de RSC definido, acho que não tinha uma discussão, né, acumulada, não tinham sobre isso. Era uma bandeira muito forte do Sinasef lá no início, depois a Fazubra mais para o final da greve, meio final da greve é que começou a falar sobre isso. E foi aprovado na base que o modelo de RSC seria vinculado ao IQ. Então, dessa forma, não tem como o RSC ter um percentual a mais para o doutor, porque o IQ, o título máximo que a gente tem no Brasil, no mundo, tá na LDB, é o doutorado. Então, se você já recebe o doutorado, é porque você já chegou no topo dessa tabela. Eu estou aqui, eu tenho doutores. Aquelas pessoas, qual é o objetivo, né? Qual é a questão do RSC? É que lá em 2005,
né, foi decidido que a remuneração do técnico seria composta pelo o vencimento e o IQ. Orçamentariamente, isso vai lá para o teto. Qual é o teto da carreira hoje de um servidor do PCCETAI nível superior? 18 mil. Quantos servidores, depois de 20 anos, conseguiram chegar nesse teto? 5% dos servidores. Ou seja, é uma vantagem. Quer dizer, foi estabelecido um modelo de tabela, de estrutura de remuneração, que é muito difícil, e aí por N razões, eu acho que é multifatorial essas questões. No Brasil continental, com um monte de unidades no interior, não tem vaga para pós-graduação para todo mundo, não tem bolsa para técnico, não tem substituto para técnico, uma série de dificuldades. E aí o RSC ele vem para diminuir isso, né? Para permitir que essas pessoas que não tá tendo condições de ter acesso, possa ter acesso por meio do reconhecimento de saberes. E assim foi discutido, e assim foi encaminhado. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque o MGI não queria nem ouvir falar no RSC, era uma coisa que eles não aceitavam de jeito nenhum, e a gente do Forgep, a gente estruturou uma proposta, depois que a gente viu que o negócio não ia sair mesmo, a gente fez um modelo, estabeleceu um modelo, elaborando diretrizes e mostrando, olha, é possível fazer dessa forma, não é como vocês estão dizendo, tem condições de fazer. E vinculada ao quê? Segundo, pelas diretrizes até já saiu numa portaria da reestruturação de carreira, você não tem, o Ministério não aceita, né? O MGI não trabalha mais com a possibilidade de novas gratificações. Então, eu acho que faltou essa compreensão da FASUBRA, né, de esse entendimento, e de não ter trabalhado, quando chegou a demanda dos técnicos de nível superior, ou que têm os doutorados, a forma que eu acho que como essa questão está sendo conduzida é que está errada. É como se, de repente, começasse a colocar os servidores uns contra os outros. Isso é muito delicado, e eu fico muito preocupada com isso, porque a gente tem uma reivindicação de uma parcela da categoria, é 5%, mas é muito significativo, que tem aí do outro lado, você tem 95% dos servidores. A FASUBRA desrespeitou o que foi, eu digo isso porque eu disse na Comissão Nacional, eu digo para eles, a FASUBRA passou por cima do que foi decidido nas bases, não teve, eu acho que a questão não foi conduzida da forma correta. Ok, é um debate importante, é uma reivindicação, precisa ser atendida essa demanda. Vamos pensar numa solução, como é que pode se resolver? Solicite uma nova mesa de negociação e comece uma discussão para se encontrar uma solução para os servidores que já têm doutorado, que eu entendo, no meu ponto de vista, passa por uma reestruturação da estrutura de cargos, da estrutura do PCCETAI. Uma das possibilidades. Agora, da forma como está sendo conduzido, inclusive num documento que diz de forma diz expressa, né? Porque está lá de forma expressa que é inconstitucional a RSC, da forma como está, porque exclui uma parcela dos servidores, não exclui, no nosso entendimento, não exclui, como RSC, como IQ, não exclui. E acho que isso tudo, né, é por uma falta, talvez, de compreensão. E lamento muito como servidora técnica, a forma como isso está sendo conduzido. Porque a forma como está sendo conduzido, eu acho que gera muito mais. Ela não leva para uma solução, mesmo que seja daqui para 2026, 2027. Tá, ok, nem todo mundo foi atendido agora, vamos pensar numa solução. Qual é a alternativa? Lamento e tenho uma preocupação muito grande. Acredito que o RSC não sai nesse PL agora. Não sai. E se ele não sair agora,
Dificilmente lá em 2025, tudo bem, ele é para 2026? Ok, 2026, mas se não ficar segurado agora, 2026, uma lei só com RSC, dificilmente ela vai ser aprovada no Congresso. Bem, pelo menos é o que eu penso. E acho muito difícil que saia agora. Por quê? Eu não sei os motivos, não sei a forma, eu acho que foi uma forma meio, não sei, sem reflexão, sem pensar, sem análise, sem contextualizar, sem pensar em outras possibilidades, sem pensar em outras alternativas, sem pensar. Eu acho que quando a gente trabalha com pessoas, acho que você tem que sempre olhar para o todo. Quando você olha só ali para um problema, só ali de uma parte, muitas vezes você gera um problema muito maior para o restante. Tem que pensar nesse todo, tem que pensar nas diferenças, nas soluções que são para atender todo mundo. Como é que eu posso atender cada um nas suas particularidades? Então, é isso. E eu lamento muito da forma como está sendo conduzido. Quando saiu aquele documento que passou por cima da CNS, que passou por cima da decisão lá da base, que decidiu que ia ser vinculada ao IQ, é muito triste isso. E é muito triste também ver a forma como está sendo conduzido. Eu lamento muito e acho que o RSC não sai nesse PL. O governo, eu vou dizer o MGI, né, tem a faca e o queijo na mão, como a gente diz aqui. Todos os motivos para não colocar o IQ, o RSC agora na coisa. Se a própria base não sabe o que é isso, está discutindo, não tem uma compreensão, não tem um entendimento, e a própria federação que representa os servidores está dizendo que isso é ilegal, por que eu vou colocar isso no PL? Eu lamento, eu fico muito, muito, muito triste, assim, de ver a forma como está sendo conduzida. Então, Gustavo, é isso que eu tenho para dizer para você. Agora, tem alternativas, tem solução, precisa ser construído, mas da forma como está sendo conduzido, eu acho que vai todo mundo para o mesmo lugar, ou seja, nada. É difícil porque com uma possibilidade, né, que foi aberta para haver uma discussão e um consenso, aí chegar nesse ponto. Eu vou fazer uma pergunta que está aqui Tem no chat, possibilidades. não é? Exato. E estava disponível também, né? A CNC fez um trabalho em tempo recorde, né, Miriam? Disponível para discutir, era o momento, né? Eu vou fazer uma pergunta que está aqui no chat para o Matheus, mas também eu preciso fazer um acordo com todo mundo aqui. Nós estamos a 10 minutos das 21 horas, deve estar todo mundo cansado, todo mundo em terceiro expediente, então a gente encerra às 21, né, pessoal? Tá bem? Vamos ver se dá para colocar ainda alguma coisa do chat, tá bom? Matheus, a Venice está perguntando, gostaria de perguntar ao Matheus se nós que temos doutorado, não poderemos reivindicar o RSC argumentando que fomos prejudicados por este acordo. Afinal, houve uma discriminação ou, no mínimo, não inclusão dos servidores com doutorado penalizados por este acordo. Olha, num primeiro momento é muito complicado da gente falar o que vai e o que a gente não vai conseguir fazer, até porque a gente está trabalhando ainda em cima de um projeto. A gente não tem nada de concreto. Se, por algum acaso, depois de aprovada uma alteração legislativa, tiver algum ponto que efetivamente possa configurar algum tipo de discriminação, aí a gente vai ter de sentar, estudar e ver o que é que vai poder ser feito em cima disso. Até lá, a gente tem que trabalhar em cima das propostas, tentar melhorar o que a gente conseguir melhorar, tentar dar as sugestões e fazer com que esse projeto seja aprovado com o máximo de benefício para a maior parte de servidores e servidores possível. Obrigada, Matheus. Miriam, retomar aqui de uma forma geral, porque nós temos 61 mensagens que eu não consegui nem chegar nelas no chat. Combinar com a Miriam, que eu encaminho, então, né, essas perguntas, esses comentários aqui para ela.
se for possível responder, né, aos questionamentos. Mas, para finalizar, a gente tem uns 10 minutinhos aí. Você consegue fazer uma retomada de como vai funcionar essa transição dos interstícios da aceleração por capacitação e da progressão por mérito, que passa de 18 para 12 meses? Né? Quem já está na carreira, quem está contando o tempo, a partir de quando, qual é o corte, o que que sobra, quando é que entra a progressão, mais praticamente? Tá, então vamos lá. No caso da progressão por mérito, né, quem já tiver completado um ano, ou mais de um ano, agora em janeiro de 2025, já vai ter progressão imediatamente, tá? Então, se eu tenho em janeiro, eu já tenho um ano, eu vou ter um ano contar desde a última progressão, certo? Então, eu já vou ter progressão. Alguns servidores dizem assim, Miriam, mas eu vou ficar prejudicado, porque a minha progressão já seria em fevereiro, eu só vou ganhar um mês, mas na próxima você vai recuperar, porque ao invés de você agora, você vai ter em janeiro, vai ter só um mês, alguns já iam ter em janeiro mesmo, acho que teve um exemplo aqui já, mas a segunda progressão você já vai recuperar, porque você vai receber 6 meses antes, tá? Não vai ter... tem a regra de transição que garante esse resíduo de tempo, né? Ele vai somar para as próximas progressões. A aceleração da carreira é contado desde o ingresso, 5 anos a partir do ingresso no cargo, né? Porque às vezes você tem dentro da instituição, você mudou de cargo, é do ingresso no cargo que você está hoje. Então, se a gente está em 2020, eu entrei em 2014, em setembro de 2014, setembro de 2024, agora eu tenho 10 anos, tá? Então, pelo que está encaminhado, pela a regra de transição que foi proposta pela CNS, você vai ter 2 progressões agora em janeiro. Em janeiro eu já tenho 10 anos, então eu já vou ter direito a 2 progressões, né? E aí, algumas pessoas já estão mais para o final de carreira, mas eu acho que tem até 15 anos. Quem está até com 15 anos consegue ter as três acelerações, né? Depois dos 15, aí eu acho que já não consegue mais, porque com 19 anos você chega no último nível, né? Então, assim, é isso. E as capacitações também, você vai, a proposta, o que está encaminhado é que seja aproveitado também todas as capacitações que já foram realizadas, não tem como você fazer uma regra de transição, pensar numa regra de transição e dizer que você tem que fazer novas capacitações, e aí não existe regra de transição, né? As capacitações que já foram feitas, que você já foi utilizado, inclusive, para capacitação, porque uma das coisas que teve um embate também muito, muito forte dentro da comissão, e que o FORGEP defendeu muito, é que a aceleração não é a progressão por capacitação. A aceleração é um mecanismo que vai de incentivo para que as pessoas continuem, todos os servidores, dentro desse processo de qualificação continuada, de formação continuada, mas não é a progressão, porque a progressão por capacitação, ela deixou de existir. Tanto não é que você agora, o servidor agora chega, está no nível 19, sem fazer nenhuma capacitação. Ele pode chegar no nível 19 sem fazer uma capacitação, coisa que hoje não era possível, ele só chega no máximo no 16. Então, é isso que está proposto nessas 2 regras de transição, tá? Eu vou passar aqui para o Gustavo, que ele levantou a mão de novo. Gustavo, tente ser breve para a gente não extrapolar aqui o nosso acordo de tempo, tá? Com você a Desculpe, é porque eu palavra. acho que eu não abaixei, não levantei, não, desculpa. Aqui está dizendo que você levantou de novo, então, Abaixei, ok. desculpa, então, desculpa. Que nada, que nada. Então, ok. Bom, gente, a gente vai encerrar, né? Tem muita, muita, muita mensagem aqui, RSC dominando o tema,
viu, no chat, Ah, muita discussão. Como seria normal, né? Porque é a grande novo. inovação. É, Mas então, e está tudo aberto ainda, então tá é tudo bem. instigante. Eu compartilhei com você o que a gente já avançou no GT, Ângela. Tá, Claro que a gente está trabalhando a questão de pontuação, se vai ter peso, se não vai ter peso. É um trabalho bem desafiador, mas eu já coloquei o início e a metodologia de como está sendo trabalhado. Eu compartilhei com você, você pode compartilhar. E tá aí bom. dizer para todos vocês essa questão do RSC, para quem já é doutor. Na verdade, o RSC, eu acho que de novo, dizer que a pauta é muito justa, mas não é pelo RSC que é a solução, não é, porque o RSC é uma forma de concessão de quê? Não é uma gratificação nova. É você dizer assim, mas o doutor não tem reconhecimento de saberes? Claro que tem. Não é isso. Esse reconhecimento de saberes é para atribuir, né, que vale a um título. É como antigamente nas instituições, isso não é nem uma coisa tão nova, né? Porque antigamente nas instituições tinha o reconhecimento, não era o notório saber, né, que você reconhecia e que equivalia a título. Por exemplo, um professor chegava a titular, só pode chegar por doutorado. Antigamente ele chegava com, antes, agora não pode mais, mas antes ele chegava com o reconhecimento do notório saber. Então, é reconhecer esses saberes, é isso que tem para a pessoa que não tem educação formal, mas ela tem saberes e competências que equivalem. Então, que os doutores não se sintam prejudicados, porque já está no topo. Que bom que já chegaram, que conseguiram chegar. 20 anos depois, 5% dos servidores chegaram nesse lugar. Que bom, é muito bom saber ver isso. Agora, 95% não conseguiram, então, ainda, né? Então, acho que é por aí, a solução não é o RSC. Espero que todos reflitam e entendam o que é isso, né? Inclusive a Fazubra precisa entender para poder conduzir de forma correta a reivindicação justa dos doutores, mas precisa ser compreendida. As leituras precisam ser contextualizadas, né? Acho que as análises, você não pode sair fazendo análise isolada de situações isoladas e aí acaba prejudicando todo mundo. E acho muito difícil, de novo, por toda essa confusão, essa questão, que o RSC saia nesse PL agora, esse ano, e talvez ele não saia mais. Então, coisas para se refletir e para também, acho que sirva para que se conduza as coisas da forma como tem que ser conduzida. Certo? Então, eu me coloco à disposição, pode passar as questões, que aí eu vou ajudando, vou respondendo. Não sei se eu consigo responder no mesmo dia, mas eu respondo todas, viu? Tá bem. Miriam, muito obrigada. Deixa eu passar para Matheus, doutor Matheus, suas palavras finais. Pessoal, queria aproveitar para agradecer aqui mais uma vez nessa oportunidade. Eu sei que a gente ainda vai ter muita discussão para fazer, tá? Vai ter muita coisa para esclarecer sobre esse assunto. E a gente sabe que está todo mundo muito curioso e está todo mundo realmente querendo que as mudanças elas sejam positivas para todo mundo da mesma forma, né? Mas vamos caminhando, isso é um processo, isso não vai ser votado, não vai ser deliberado, não vai ser nada finalizado amanhã, tá? Então a gente tem um processo, a gente vai ter muito espaço para discussão, para colocar as ideias e a gente está aqui, está aberto. Queria agradecer também a Miriam, que ela não é só servidora, né? Miriam é meio que uma parceira nossa, tudo que a gente precisa, ela está aqui, ajuda, e tira essas dúvidas não só dos servidores, né? Tira também do jurídico. De vez em quando eu estou ligando para ela, Miriam, me ajude, me socorra, e tanto ela quanto a Solange estão ali sempre à disposição. Então, muito obrigado a vocês. Né? Obrigada a você. Pessoal, muito obrigada a todos. Obrigada, Miriam, pelo seu tempo. Eu sei que o seu tempo é precioso, né? E de todos que estão aqui também, que se dispuseram a passar essa noite aqui escutando coisas que às vezes são difíceis, né? Que a gente precisa abstrair para entender, um esforço. E
Mas é isso, a gente precisa fazer isso mesmo, tomar conta da nossa carreira, tomar conta da nossa atuação profissional, defender o servidor público, o serviço público, as universidades, né, como a gente sempre reforma isso, o ensino superior, e é para isso que a gente precisa ficar junto, porque juntos somos mais fortes, né? Obrigada a todas e todos, boa noite e até o nosso próximo encontro. Obrigada, Miriam. Obrigada, Matheus. Boa Boa noite. noite, obrigado, Ângela. Abraço a Obrigado, todos. pessoal. Tchau, tchau. Boa Tchau, noite, tchau. tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, fui. Até.